A graça e a paz, amados, sejam muito bem-vindos aqui no canal Fator Cristão. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa lá o teu comentário, deixa lá o teu joinha e ajuda este canal a crescer para a honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos concluir o estudo na carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos encerrar este assunto hoje. Na próxima semana iniciaremos um novo tema. Espero que esta palavra tenha abençoado o teu coração, tenha acrescentado muito a tua vida em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Como eu disse, nós vamos encerrar hoje nosso estudo na carta aos Hebreus, capítulo 11. E nós temos o texto aqui a partir do verso 8 até o verso 40. Mas eu não vou ler o texto todo, eu quero destacar apenas o final deste capítulo. Gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura. Se você ainda não está com a tua Bíblia, pause este vídeo, pegue a tua Bíblia e me acompanhe aqui na leitura da Palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos versículos 39 e 40. Diz assim a Palavra do Senhor: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que o Senhor acrescente assim a sua palavra nos nossos corações. Nós vemos aqui a partir do verso 8 do capítulo 11, o autor vem falando de pessoas que tiveram a sua vida orientada pela fé na promessa que Deus fez, pela fé no que Deus propôs a eles que fizessem. Nós já vimos na semana passada falando sobre Abel, falando sobre Enoque, sobre Noé, que foram homens que obedeceram pela fé, e a sequência do texto segue nessa mesma direção. Homens que viveram e orientaram sua vida com base na fé no que Deus havia dito a eles, sem ainda conhecer a promessa, sem ainda conhecer o que seria feito adiante. Então ele vem falando de Abraão, que foi chamado por Deus, obedeceu, saindo de onde ele estava, em direção à terra que Deus lhe mostraria. E ele vem falando também depois sobre Abraão, Sara, sobre Isaac, que Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus, e Deus então providenciou algo, um cordeiro para o sacrifício, direcionando assim para a vinda do Messias. E nós vemos que todo o acontecimento do Antigo Testamento aponta para Jesus, e esse texto aqui nos deixa bem claro isso. Eu quero inclusive motivar você a ler esse texto, carta de Hebreus, capítulo 11, leia com atenção, leia observando as lições que tem aqui e todos os apontamentos que fazem para a pessoa de Jesus. E então ele segue falando de José no Egito, e antes ele fala de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Depois ele vem falando de José, que ele diz que José, próximo da morte, no versículo 22, ele fala: José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. E José, numa visão profética, pediu que ele, quando o povo saísse dali, ele disse que certamente Deus visitaria aquele povo e os levaria dali, e ele queria ir junto com o povo, por isso deu ordem a respeito dos seus ossos. E aí ele entra falando de Moisés, que apesar do que ele vivia no Egito, até com o filho do próprio faraó, ele não levou isso em conta e agiu pela fé no que Deus havia prometido a ele. E toda a história do povo de Israel aponta para Jesus, aponta para a redenção. E assim ele vem, fala de homens e mulheres que receberam pela fé o testemunho da parte de Deus, que viveram conforme Deus havia prometido, conforme Deus havia falado com eles. E eles não
não se deixaram levar pelo que eles queriam, mas em obediência a Deus, em obediência à promessa. Então ele chega aqui no final do capítulo falando dessa forma, como nós acabamos de ler. Eu quero detalhar um pouco esse texto, esses 2 versículos finais, para que a gente possa ter assim uma compreensão melhor. Então ele diz assim: e todos estes, está se referindo aí aos santos do Antigo Testamento, que ele vem relacionando durante todo este capítulo, tá? Tendo tido testemunho pela fé, ou seja, eles foram julgados de acordo conforme o Espírito Santo. E ele diz: não alcançaram a promessa. Ele está se referindo então aí ao Messias. O Messias não veio durante o tempo que eles viviam, mas eles tinham fé que no tempo certo o Messias viria. Eles tinham fé que no tempo certo a redenção viria. E eles viveram de acordo com esta fé. Viveram de acordo com esta promessa de Deus, pela fé que eles tinham de que isto aconteceria ainda no tempo deles. E só que não aconteceu, aconteceu no tempo certo, no tempo que Deus propôs que acontecesse. E no verso 40, então, ele diz assim: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. E ele está falando aqui, se referindo à promessa que Deus fez a Abraão. Em Gênesis 22, 14, ele diz: Deus proverá um cordeiro. E ele está fazendo aí um apontamento direto à pessoa de Jesus. E para que eles, os santos do Antigo Testamento, não fossem aperfeiçoados, colocando isso a ênfase em Cristo, o aperfeiçoamento está em Cristo, tá? Que tornou tudo isso possível, tanto para os santos do Antigo Testamento, quanto para os santos do Novo Testamento. Então ele diz: não fossem aperfeiçoados sem nós, referindo-se então à igreja do século presente. Então em Cristo houve o cumprimento da promessa de Deus, da redenção dos filhos de Deus, da igreja de Deus, e trazendo esta promessa para os que não eram judeus. Na pessoa do apóstolo Paulo, o evangelho foi pregado aos gentios, nós sabemos disso. E a promessa a Abraão era que nele seriam benditas todas as nações da terra, e não somente o povo de Israel. E essa promessa se cumpre em Jesus. E esse povo viveu esta fé, nesse período todo, na pessoa de Jesus, do Messias prometido por Deus. E essa dinâmica, do reino de Deus faz com que a nossa confissão de fé seja permanente, a nossa confissão de fé seja constante. E um comentário aqui na Bíblia Plenitude, tá? Os irmãos podem ver aí, quem tiver, quem não tiver, quiser adquirir essa Bíblia, é muito boa para estudo, para você ter uma compreensão melhor assim da palavra de Deus. Um comentário aqui nesse texto diz assim: a confissão de fé, ela é permanente. Esse capítulo, o capítulo 11 de Hebreus, registra vitórias gloriosas dos campeões da fé. E fala também dos versos 13 a 16, que daqueles que morreram sem ter recebido a promessa. Os versos 13 a 16 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros peregrinos na terra. Então ele diz que, mesmo assim, a Bíblia diz que todos eles morreram na fé, estando contentes em confessar que eram apenas estranhos e peregrinos viajando através da terra. Para os verdadeiros crentes, viver pela fé é morrer pela fé. O segredo dessa confissão, desse admirável grupo de Hebreus 11, é que quando Deus fez uma promessa, como a Abraão e aos seus descendentes, eles se tornaram totalmente convictos de que a promessa era verdadeira. Sendo assim, eles abraçaram, eles acolheram a fé, acolheram pela fé essa promessa em seus corações. A palavra confessar nos ajuda a compreender quão facilmente aqueles da galeria da fé estabeleceram seus caminhos perante Deus
e deixar um testemunho, os quais a palavra de Deus registra como homenagem. Enquanto cada uma dessas pessoas recebeu muitas vitórias através da fé, o texto diz que nenhuma delas recebeu tudo o que estava prometido. O fato de recebermos ou não o que confessamos não muda o comportamento ou atitude do crente inabalável. O culto e a vida de fé não dependem de preces respondidas ou não respondidas. Nessa confissão da autoridade de Deus em nossas vidas deve ser constante, uma celebração diária com profunda gratidão. Nós temos que, pela fé, receber a promessa, acolher a promessa, e nós que já recebemos a promessa, que é a vinda do Messias, aguardamos a sua segunda vinda, temos que viver com fé nessa dinâmica, uma confissão de fé permanente no Evangelho, na Palavra de Deus, certos e convictos de que a promessa se cumpriu e se cumprirá. Nós podemos viver hoje o reino de Deus que ainda não veio, mas virá. E nós temos a certeza de que recebemos de Deus essa promessa, o cumprimento dessa promessa. E pela fé nós temos que abraçar essa promessa e dizer a todo mundo o quão importante é a pessoa de Jesus em nossas vidas e na vida de cada um de nós. Que nós possamos juntos abraçar esta fé, nós possamos juntos viver esta fé e pela fé, pela confissão de fé diariamente, em louvor, honra e glória ao Senhor, que é o Senhor da promessa e é o Senhor que cumpre a promessa. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de nós, que nós possamos sentir a sua presença, viver na fé, viver em harmonia com Deus e buscar sempre o entendimento na palavra, para que a nossa fé seja firmada, para que os nossos pés sejam firmados na rocha e que nós possamos seguir de acordo com o que o Senhor nos ensina. O Senhor abençoe a todos, que esta palavra seja acrescentada ao vosso coração, que vocês recebam, estudem, leiam a Bíblia, procurem estudar a palavra, tenham o seu momento devocional sempre e que a palavra de Deus esteja sempre viva e eficaz em nossos corações. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.